Oi, gente, dia 14 de agosto, aniversário de Barbacena. Vou contar para vocês 14 curiosidades históricas sobre a nossa cidade. Acompanhem aí. Aqui na nossa região viviam várias tribos indígenas, por exemplo, os puris, os coropós, os coroados, foram todos exterminados. Mas no distrito de Padre Brito, existem algumas pessoas que são descendentes dos índios puri e que lutam por algum tipo de reconhecimento. A construção mais antiga de Barbacena é a matriz Nossa Senhora da Piedade. Ela foi construída porque a igreja Nossa Senhora da Piedade, lá na fazenda da Borda do Campo, ficou muito pequena. A construção demorou de 1748 a 1764. Quando terminou, os negros não podiam frequentar a missa ali, o que era muito comum no Brasil colonial, essa separação. E aí eles construíram sua própria igreja, que é a igreja Nossa Senhora do Rosário, de 1774. Por isso, a cidade de Barbacena era chamada inicialmente Arraial da Igreja Nova da Borda do Campo. Todos diziam Igreja Nova, que no caso, a Matriz da Piedade. Lá na época do ciclo do ouro, Barbacena foi uma cidade muito importante. Aqui não tinha ouro não. Sabe o que tinha muito aqui? Violência. Era uma região de entroncamento entre São João del Rei e Ouro Preto. Muitas pessoas passavam por aqui e dormiam aqui. Só que agiam duas quadrilhas assaltando esses viajantes. Nós tínhamos a quadrilha do Mão de Luva, com mais de 200 bandidos, e que assaltou os viajantes que passavam por aqui. E tinha também a quadrilha de um tal de Montanha, era chamado o Bando da Mantiqueira. Esse Montanha conseguiu roubar fardas de alguns soldados. E aí eles se vestiam de soldados para depois assaltar as pessoas. Atenção, dizem que o Mão de Luva, antes de ir lá para o estado do Rio de Janeiro, enterrou na região o seu tesouro com ouro. Se alguém quiser procurar, quem sabe encontra, né? Além de ficar rico, vai contribuir com a história. Na Inconfidência Mineira, aqui na nossa cidade, existiam dois inconfidentes muito importantes. O José Aires Gomes, da Fazenda da Borda do Campo, e o português Joaquim Silvério dos Reis, da Fazenda da Caveira. A sede dessa fazenda hoje é ali no Hospital FEMIG, no Pontilhão. A sede está preservada. O Joaquim Silvério dos Reis ele é famoso na história porque ele é que fez a delação premiada e dedou todo mundo em troca de certos benefícios, e aí a Inconfidência Mineira acabou sendo reprimida pelo governo. O nome da nossa cidade é em homenagem ao governador de Minas na época da Inconfidência Mineira, o Visconde de Barbacena. Barbacena é uma região lá em Portugal, inclusive existe um distrito até hoje chamado Barbacena, com 700 pessoas. Pertence à cidade de Elvas, lá na fronteira com a Espanha. A palavra Barbacena originalmente significa cabana de bárbaros. Tem também uma lenda que dizem que Barbacena é porque aqui existiam muitas aves com uns ramos que imitavam uma barba e que quando batia o vento essa barba acenava. Mas como eu disse, isso é lenda, o nome mesmo é em homenagem ao Visconde de Barbacena, o governador da época da emancipação da cidade, no dia 14 de agosto de 1791. Depois que o Tiradentes foi morto e esquartejado no Rio de Janeiro, cada parte do corpo foi trazida para uma cidade de Minas Gerais. Barbacena recebeu o braço do Tiradentes, que está ali na Igreja do Rosário. Por causa disso, a bandeira de Barbacena tem uma mãozinha lá no centro que representa a mão do Tiradentes. Barbacena sempre deu muito apoio para o Dom Pedro I. Foi uma das primeiras cidades do Brasil a apoiar o Dia do Fico, por exemplo, 9 de janeiro de 1822, e também dar apoio à independência. Por causa desse apoio, Dom Pedro deu a Barbacena um título que só Barbacena tem. É a muito nobre e leal Vila de Barbacena. Mudou a nossa vida, né? Muito nobre e leal. Esse único, só a gente é que tem esse título. Outra coisa importante com relação do Dom Pedro também, de Barbacena, é que Barbacena se ofereceu para ser capital do Brasil. Eles temiam que Portugal invadisse o Brasil para recolonizar. Só que essa invasão acabou não acontecendo e não foi necessário trazer a capital para cá. O Dom Pedro I, na verdade, não aceitou a ideia. Em 1842, houve no Brasil a Revolução Liberal. Começou em São Paulo e Minas Gerais. Lá em São Paulo, a sede era Sorocaba. Aqui em Minas Gerais, a sede era Barbacena. O Palácio da Revolução Liberal hoje é a Câmara dos Vereadores, ali na Praça dos Andradas. Tinha forca em Barbacena para executar os condenados à morte. O Morro da Forca é aquele morro que fica entre a maternidade e a faculdade de medicina. Várias pessoas importantes passaram por Barbacena. O Dom Pedro I,
o Dom Pedro II, o Conde D, que é o marido da princesa Isabel, o Floriano Peixoto, segundo presidente do Brasil, depois que deixou o governo, veio para cá para tratar de tuberculose, inclusive uma de suas filhas nasceu aqui. O Getúlio Vargas, o mais importante presidente do Brasil, chegou por trem ali na estação ferroviária. Era uma cidade importante que atraía pessoas importantes. Na virada do século XIX para o século XX, Barbacena foi um importante polo educacional. Pelo menos 3 grandes escolas foram criadas aqui e que existem até hoje. O Ginásio Mineiro, em 1890, que hoje é o Colégio Estadual. O Colégio Imaculada Conceição, em 1895, pelas Irmãs Vicentinas, a Irmã Paula. E a Escola Agrícola de Aulas Abreu, hoje o IFET, em 1910. Ouro Preto era a capital de Minas Gerais. E a Assembleia Legislativa Estadual decidiu, no final do século XIX, pela construção ou pela escolha de uma nova capital, deixando Ouro Preto com aquela questão histórica dela, que é tão marcante. Bom, apareceram 5 candidatas no concurso. Barbacena, Juiz de Fora, Paraúna, lá na região de Curvelo, Várzea do Marçal, hoje um bairro de São João del Rei, e Curral del Rei, em Sabará, distrito de Sabará. 5 candidatas. A eleição seria feita em 3 turnos, e lá na cidade de Ouro Preto, que era a capital. Mas a população de lá começou a protestar, inclusive apedrejando o prédio. E aí os deputados resolveram trazer a escolha da nova capital para Barbacena. Só que Barbacena não foi para a final, vamos dizer assim. As 2 finalistas, já que a eleição era por turnos, foi Várzea do Marçal, em São João del Rei, e Curral del Rei, lá na região de Sabará. Ganhou Curral del Rei e ali foi construída uma nova capital, inclusive planejada, que é Belo Horizonte. Essa escolha foi em 1893. Então, Barbacena perdeu o concurso, mas pelo menos teve a honra de ser o local onde foi escolhida. Podemos até dizer que Belo Horizonte, moderna, nasceu aqui. Já que Barbacena perdeu o concurso para ser capital de Minas, e nós já vimos também que não foi capital do Brasil lá, o Dom Pedro não aceitou, o governo mineiro deu à cidade um prêmio de consolação, um hospital, em 1903. Atualmente a FHEMIG era um hospital para tratar de pessoas com tuberculose, doentes mentais. E aí a gente chega na parte muito triste da nossa história, que é muito bem descrita no livro Holocausto Brasileiro. Os trens de doido traziam pessoas do país inteiro para tratar aqui. Nem sempre eram doentes mentais. Muitos morriam no frio. As condições eram péssimas. Inclusive, havia um comércio clandestino de corpos que eram vendidos para algumas faculdades de medicina do país. São cerca de 60 mil mortos. Essa história do Hospital FHEMIG e do tratamento psiquiátrico em Barbacena acabou dando à cidade o apelido de Cidade dos Loucos, e que é conhecida no país inteiro por causa disso. Barbacena é tida como uma cidade que tem um dos mais lindos pôr do sol. A palavra grogotó na língua indígena significa o mais belo pôr do sol. São essas as curiosidades, espero que tenham gostado. Abraços históricos para todo mundo. Vamos embora.